Salve, salve, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Como é que foi o recesso? Espero que tenha sido um bom recesso, espero que vocês tenham se dedicado ao descanso de vocês, porque nós retornamos a partir de agora e eu reapresento a vocês então esta obra que é Este Mundo da Injustiça Globalizada, de José Saramago, autor modernista contemporâneo português. E o que eu apresentei a vocês foi só uma parte desta obra que, volto a destacar, é uma obra do Paz de primeira etapa, uma obra muito importante que discute vários assuntos, como a justiça, como a organização política no mundo contemporâneo, a influência que o poder econômico exerce sobre a capacidade de as pessoas se mobilizarem socialmente, temas bastante interessantes. E para discutir isso, o autor dessa obra apresenta inicialmente uma história de um homem que vivia numa cidade italiana, a cidade de Florença, e que no século XVI, algo inusitado nesta cidade, que ele aborda como sendo um pequeno vilarejo, algo acontece de estranho neste vilarejo. Ele aborda isso, esse acontecimento, o fato de um homem desse vilarejo tocar um sino de uma igreja que era tocado repetidamente só para indicar a morte de alguém da vila, um velório da vila ou do vilarejo, de alguém da vila ou do vilarejo. Então, esse homem toca esse sino. Esse homem não era a pessoa que costumava trabalhar na igreja, que exercia esse papel, e todos os habitantes, então, do vilarejo se reúnem na parte externa da igreja, esperando que alguém descesse do campanário, do lugar onde o sino era tocado, a fim de que se ouvisse, então, a respeito da morte de alguém. E o que esse homem que toca o sino do campanário diz é que a justiça havia morrido. E a partir então dessa ilustração, a partir dessa história, José Saramago constrói algumas reflexões a respeito dos conceitos de justiça, de ética, de democracia, poder econômico versus poder social, político, e tudo isso a partir então dessa ilustração, certo? Então, esse é o ponto que eu destaco inicialmente para vocês. É válido dizer que esse texto foi proferido, foi escrito e proferido pela primeira vez no ano de 2002, num evento que acontece no mundo e que une vários países não desenvolvidos e em desenvolvimento, chamado Fórum Social Mundial. É importante vocês saberem o contexto da reprodução desse texto para que vocês compreendam o porquê de José Saramago, o autor, discutir o que ele discute. Tudo bem? Então, eu apresento a vocês dois trechos, este e o próximo, do próximo slide, para nós fazermos algumas análises a respeito das reflexões que José Saramago faz a partir daquela ilustração que eu acabei de resumir para vocês, a respeito da justiça, mas não só da justiça, da democracia, da influência que o poder econômico exerce sobre o poder político e sobre o poder social, tudo bem? Então, são várias reflexões, são vários questionamentos, várias críticas que o autor desta obra, deste texto, José Saramago, constrói ao longo dele. Tudo isso a partir do quê? A partir daquela ilustração, daquela narrativa que eu acabei de apresentar a vocês. Tudo bem? É importante que vocês leiam o texto por completo e que tirem as dúvidas que houver depois comigo, por e-mail ou nas próximas lives, ok? Muita atenção à leitura que nós vamos fazer agora. Nunca mais tornou a ouvir-se aquele fúnebre dobre da aldeia de Florença. Mas a justiça continuou e continuou a morrer todos os dias. Pessoal, o que José Saramago apresenta é que nunca mais aquele fúnebre dobre da aldeia de Florença foi ouvido. O fúnebre dobre é o toque duplo ou toque dobrado que era feito
pelo homem, pela pessoa que costumava desempenhar esse papel no contexto da história de José Saramago, para indicar para o vilarejo, para a vila de Florença, na Itália do século XVI, que alguém havia morrido. Tudo bem? Então, esse é o significado da expressão fúnebre dobre. Mas a justiça continuou no contexto da história e continua no contexto da realidade de hoje a morrer todos os dias, segundo José Saramago. Vocês concordam com ele? A justiça continuou a morrer naquela história e está morrendo todos os dias ainda hoje no contexto em que nós nos encontramos? É o questionamento que ele faz. Agora mesmo, neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado. Para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça. Simplesmente justiça. Percebam que ele está falando de uma justiça pela qual todos os seres humanos esperam. E a qual todos os seres humanos, segundo ele, têm o direito de esperar. Vocês concordam com essa afirmativa que todo ser humano, que qualquer pessoa tem o direito de esperar que a justiça seja feita? De que a justiça seja aplicada? É o questionamento dele. É dessa justiça que ele está falando. Não da justiça que se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vã retórica judicialista. Não a que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança. Não a da espada que sempre corta mais para um lado que para o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira cotidiana dos homens, uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como indispensável à vida é o alimento do corpo. Pessoal, muita atenção. O que o autor da obra faz nessa parte do texto é trazer uma figura representativa da justiça em todo o mundo, basicamente, que é a de uma mulher com uma venda em seus olhos. Essa mulher geralmente é representada ou carregando uma balança antiga, que apresenta um recipiente de um lado e um recipiente do outro, e esses dois recipientes estão numa posição igualitária, representando então que a justiça não pende nem para um lado, nem para o outro. Essa justiça é apresentada com uma venda aos seus olhos para indicar imparcialidade, como se essa mulher que representa a justiça não pudesse enxergar a quem ela se doa, a quem ela faz a justiça acontecer. Tudo bem? Então, imparcialidade, igualdade, são expressões que podem ser e devem ser associadas a essa noção de justiça. Tudo bem? E percebam que o autor fala também de uma espada que sempre corta mais para um lado do que para o outro. Ele está questionando, na verdade, essa figura representativa da justiça, que pode ser representada também, geralmente com uma espada depositada em seu colo, como se esse instrumento de guerra pudesse ser utilizado para que a justiça fosse aplicada. Punir alguém em detrimento ou por consequência dos seus crimes, por exemplo. É isso que essa espada representa, a punição em si, que é um dos desdobramentos da justiça. Só que o que o autor faz, o que José Saramago faz, é questionar cada um dos significados desse símbolo, dessa representação. Essa justiça que é apresentada com uma venda que deveria significar imparcialidade, na verdade é uma justiça que é injusta por não enxergar as injustiças cometidas contra pessoas mais desfavorecidas, pela forma como as organizações social, política e econômica no mundo são feitas, são orquestradas. Tudo bem? Então, José Saramago está fazendo uma crítica à forma como a justiça é feita. E ele fala aqui que gostaria de que houvesse não uma justiça assim,
toda questionável, mas que houvesse uma justiça pedestre, ou seja, uma justiça que caminhasse lado a lado com os seres humanos, uma justiça que fizesse parte do cotidiano de todos os seres humanos igualmente, sem distinção de classe social ou econômica, sem distinção de etnia, de origem. É isso que ele está falando, que a justiça é algo imprescindível para que os seres humanos sejam humanos, ok? Uma justiça, completando aqui a leitura e a análise desse trechinho, uma justiça exercida pelos tribunais, sem dúvida, sempre que a isso os determinasse a lei, mas também e sobretudo uma justiça que fosse a emanação espontânea da própria sociedade em ação. Uma justiça em que se manifestasse como um iniludível imperativo moral o respeito pelo direito a ser que a cada ser humano assiste. Pessoal, então, para concluir a análise desse trecho, José Saramago assume a possibilidade de que a justiça seja feita pelos tribunais, mas não só pelos tribunais. O que ele deseja é que a justiça seja feita por todas as pessoas, por todos os seres humanos, no dia a dia, em situações corriqueiras. Esse é o apelo dele, que a justiça seja uma emanação espontânea da própria sociedade em ação, ou seja, que a sociedade ou as sociedades espalhadas pelo mundo todo sejam justas, que a justiça emane espontaneamente, ou seja, flua espontaneamente dessas sociedades ou da grande sociedade humana. Uma justiça em que se manifestasse como um iniludível imperativo moral o respeito pelo direito a ser. Iniludível significa que não pode ser iludido, que a justiça apresentasse um imperativo moral de fato, e não um imperativo moral de ilusão. Que imperativo moral é esse, Gustavo? O imperativo do respeito pelo direito a ser que a cada ser humano assiste, ou seja, o direito a ser, que é um direito de todos os seres humanos, de todas as pessoas. Bem? Próximo trecho que eu destaco para vocês é esse, e já é um trecho do final da obra. Que fazer, então? Depois de questionar muitas coisas, José Saramago chega a essa conclusão. Da literatura à ecologia, da fuga das galáxias ao efeito de estufa, do tratamento do lixo às congestões do tráfego, tudo se discute neste nosso mundo. Mas o sistema democrático, como se de um lado definitivamente adquirido se tratasse, intocável por natureza até a consumação dos séculos, esse não se discute. Então ele está discutindo não mais justiça em si, mas democracia. Na verdade, o que ele faz é um paralelo entre a discussão sobre a justiça e a discussão sobre a democracia. É possível haver democracia se não houver justiça? É disso que ele está falando. Então, ora, se não estou em erro, se não sou incapaz de somar 2 e 2, então, entre tantas outras discussões necessárias ou indispensáveis, é urgente, antes que nos torne demasiado tarde, promover um debate mundial sobre a democracia e as causas da sua decadência, sobre a intervenção dos cidadãos na vida política e social, sobre as relações entre os estados e o poder econômico e financeiro mundial, sobre aquilo que afirma e aquilo que nega a democracia, sobre o direito à felicidade e a uma existência digna, sobre as misérias e as esperanças da humanidade, ou, falando com menos retórica, dos simples seres humanos que a compõem, um por um e todos juntos. Não há pior engano do que o daquele que a si mesmo se engana. E é assim que estamos vivendo, ou seja, sendo enganados por nós mesmos. Segundo José Saramago, a democracia hoje no mundo é algo questionável ou passível de críticas. O que existe em várias sociedades espalhadas pelo mundo é democracia de fato? É o que ele questiona. E ele vai construir essa reflexão ao longo de todo o desenvolvimento do texto, entre a introdução que eu apresentei a vocês e esta conclusão. Então, a tarefa de casa que eu vou pedir para vocês fazerem para compreender
esse questionamento a respeito da democracia que José Saramago faz é ler o texto por completo. Tudo bem? E na próxima aula nós vamos corrigir as atividades que eu vou pedir para vocês realizarem, atividades de fixação desse texto, para nós encerrarmos então a abordagem dele. Pode ser? Apresento aqui a vocês então as questões que eu vou mandar também pelo roteiro, certo? Então, façam essas questões, se houver qualquer dúvida em relação a elas, se vocês não compreenderem alguma, por gentileza, não hesitem em me mandar um e-mail. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima aula. Beijos e abraços.